Olá, meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos aqui com alguns problemas técnicos. Vamos ver se a gente consegue solucionar isso. Nós estamos vendo se a gente... Olá, meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos aqui com alguns problemas técnicos. Vamos ver se a gente consegue solucionar isso. Reverendo Antônio, por favor. Bem, testando o microfone. Isso. Só eu que não estou conseguindo me ouvir, né? Eu tentei aí, mas não estou conseguindo me ouvir. Só eu que não estou conseguindo me ouvir, né? Agora já foi, né? Pronto, acho que agora está todo mundo, né? Sim, todo mundo. Então, vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, então. A partir de agora, vou distribuir o link. Opa, aí ficou alto, hein? Ó, o retorno. Tá ao vivo já, não tá? Estamos ao vivo, tá todo mundo vendo a gente aí, ó. Olha lá. Vamos para o nosso podcast. Cadê? O cast da Vila. Ok, meus irmãos, esses problemas técnicos sempre acontecem, fazem parte aí da tecnologia, mas graças a Deus, pelo que percebemos aqui, estamos ao vivo e funcionando e operante. Então deixa eu só... depois a gente corta essa parte lá na transmissão, né? Sim, o teste. Essa parte do teste a gente tira fora. Deixa eu mandar aqui no grupo da igreja também. IPV Pompeia. Ok. Pronto. Agora os irmãos estão nos ouvindo e nos vendo, né? Você vê, ó, a gente ligou, desligou, agora está funcionando tudo lá, Reverendo Antônio. Olha lá. Ah, tá? Olha lá. Tá vendo? Vai entender o que é. Bom. Olha lá, já tem aqui alguns irmãos conosco. Ter paciência. A Maristela Brito está aí com a gente, Bom, a Romilda. Muito bom. Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos fazer o seguinte, vou zerar tudo aqui, vou tirar todo mundo e nós vamos voltar só para eu ter um momento para depois cortar, quando a gente terminar a transmissão, a gente volta do zero. Então vamos lá, vamos sair todo mundo da tela e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos aqui ao vivo, em mais um Conversa da Vila. Então vou fazer de conta que nada aconteceu, né, irmãos? Começar de novo para ficar gravadinho depois bonito. Mas graças a Deus conseguimos aqui. Agora acho que os irmãos estão nos ouvindo. Até eu quero agora fazer um novo teste aqui. No meu dispositivo, vamos ver lá, deixa eu colocar baixinho aqui. Então, vamos começar de novo, e estamos aqui já ao vivo. Está funcionando, então tá ótimo. Então, meus queridos, muito boa noite a todos vocês que estão conosco em mais um programa Conversa da Vila. Nós estivemos algumas semanas aí ausentes, especialmente porque eu estava viajando, né, na conferência dos 50 anos do Desafio Jovem, mas graças a Deus estamos de volta e um privilégio a gente poder estar junto aqui com vocês novamente nesse tempo precioso onde o Senhor nos dá para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus e nós trabalharmos
biblicamente aqui em algumas questões. Hoje estão comigo aqui Reverendo Antônio, Reverendo Anderson, sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigado, Reverendo Wagner, Reverendo Anderson e a todos que estão nos assistindo agora, e obrigado pela sua atenção e paciência. Paciência, né? Bastante paciência, né, Reverendo Anderson? Muito boa noite, obrigado, Reverendo Wagner, Reverendo Antônio, você que nos assiste, nos acompanha. Muita paciência e graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Cá estamos, então. Bênção, bênção de Deus. Bom, a gente está aqui nesse tempo precioso. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre regeneração, da morte para a vida. Esse é o nosso tema, que daqui a pouquinho nós vamos conversar, né? E graças a Deus, tudo certo, né? Agora, porque, rapaz, a gente mexeu e o negócio voltou a funcionar sozinho. É inexplicável, né? Foi regenerada. A mesa de som foi regenerada aqui, né? Foi regenerada e dá para usar agora. Rapaz, que coisa. Não dá para entender. Sinceramente, vou te falar, viu? Mexemos, ligamos, desligamos e. Eita, nós. É só Jesus na causa, né? Mas graças a Deus que ele nos conduz e nos dá esse tempo precioso. Meus irmãos, eu estava com saudades desse tempo, de estarmos aqui e conversarmos, né, sobre essa perspectiva bíblica, de temas teológicos que nós temos trabalhado aqui. Então você, meu querido, que está conosco aí já, você pode fazer as suas perguntas, né? Então, mais uma vez aqui, agradecendo a paciência de cada um de vocês, né? Hoje começamos um pouquinho atrasados por conta desses problemas técnicos, mas graças a Deus já resolvidos. Então tá aí conosco, olha, a Maristela Brito dando boa noite, a dona Miriam Galassi também, a Romilda dizendo estou ouvindo, e também aí a dona Aldecir Gomes, lá da Igreja Presbiteriana da Lapa, conosco. Meus irmãos, hoje então, como disse, vamos falar um pouquinho sobre a regeneração, esse tema importante para a nossa compreensão bíblica daquilo que Deus faz na nossa vida. E eu quero, antes de entrarmos propriamente no tema, fazer uma breve introdução aqui, trabalhando esse tema. Então, para que uma pessoa seja salva, a primeira coisa que deve acontecer dentro dela é o que nós vamos conversar aqui, que é a regeneração. E segundo a palavra de Deus, os crentes eles foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 1. São chamados pela pregação do evangelho, mas até que Deus lhes abra o entendimento, eles são cegos para Deus. Por quê? Porque o estado do homem é um estado de morte. Então, na Bíblia, a palavra regeneração ela pode ser entendida como a implantação da vida espiritual naqueles que estavam espiritualmente mortos. Então, nós vamos esmiuçar um pouquinho isso e vamos conversar um pouco mais sobre essa questão. Então, a regeneração, no sentido estrito da palavra, é como uma nova geração, né, que tem lugar na vida do subconsciente do homem, independente por completo de qualquer atitude que ele possa assumir com referência a ela. Então, eu quero já trabalhar essa questão com os irmãos, né, porque a gente tem que entender essa ideia entre a relação da vocação do evangelho com a vocação eficaz, regeneração e conversão. A gente tem trabalhado isso. O nosso último programa nós falamos sobre que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Temos trabalhado essas questões. Então, pensando nessa realidade, meus irmãos, pensando nesse tema, eu queria primeiramente, a gente já citou isso em outros programas, nós já mencionamos, né, a perspectiva o que nós chamamos de ordem da salvação, né, se
se é que há uma ordem, né? Então alguns estudiosos defendem que existe essa ordem no nosso chamamento, na nossa salvação. Então, eu gostaria já de entrar nesse assunto, começando, introduzindo, falando sobre essa ordem da salvação, né? Se há uma ordem, né? Há uma ordem, existe um processo de salvação, porque às vezes a gente escuta muito isso, né? Aquele indivíduo está num processo de salvação. Existe esse processo? Se existe o processo ou não, existe uma ordem da salvação? Como que nós podemos olhar para isso e onde nós podemos ver na Escritura, que texto bíblico que dá base para isso, se existe ou não? O que os irmãos acham sobre esse assunto? Ordem da salvação, vamos colocar processo primeiro, né? Então vamos trabalhar com aquilo que foi falado primeiro, processo. Processo de salvação, a Bíblia não fala de processo de salvação. A Bíblia Paulo fala sobre desenvolver a vossa salvação, não de processo de salvação. Na verdade, a salvação ela não acontece em um processo, mas a salvação ela acontece de modo imediato. É só nós lembrarmos do ladrão na cruz, né? Quando ele pede ao Senhor que lembre-se dele quando estiver lá no reino de Deus, e Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele não sofreu nenhum processo de salvação. Na verdade, a salvação ela é algo que acontece na vida do pecador de forma imediata. Não teve, porque a gente sempre usa essa expressão, né, reverendo, para quando a gente está falando do amor de Deus para alguém, a gente fala assim, o meu esposo, né, a irmã diz, o irmão diz, a minha esposa, os meus filhos estão num processo de salvação, aquela ideia que você tem pregado o evangelho, no momento oportuno Deus vai falar com ele. Por exemplo, eu posso citar aqui a minha mãe, né? Minha mãe usava muito essa expressão, dizendo assim, seu pai está num processo de salvação. Então, dentro daquilo que o irmão falou, não existe este processo no sentido de que a pessoa ali, você pregou o evangelho, não, mas hoje eu falei ali que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Exato. Aí ela ouviu isso. Aí amanhã eu voltei lá, visitei ela no hospital e disse que nós podemos descansar porque Jesus, ele cuida de nós, ele está conosco todos os dias. Então, não tem essa... Aí ela aceitou um pouquinho hoje, recebeu o evangelho amanhã. A salvação é exatamente quando, pela fé, que é dom de Deus, o pecador ele ouve a mensagem e ele, então, essa mensagem, ela imediatamente, ela atinge o coração do pecador. Uhum. E a partir daí, então, ele crendo pela fé que Deus dá, ele é salvo. Agora, existe o processo de santificação, que é o processo de maturação do crente, que ele vai sendo formado, né? Na estatura de Cristo, ou formado da maneira como Cristo ele é o modelo, né? O modelo de um crente, o modelo de um filho de Deus, o padrão. Então é o processo de santificação. Aí é um processo. Então tem ali o processo, santificação. Salvação não é processo. Entretanto, aí vem as etapas da salvação, ou melhor, as etapas daquilo que o homem sofre, ou o homem passa, que são as etapas quando ele vai atingir ali, né, todo o processo, no sentido não de salvação, mas no sentido de cumprimento daquilo que Deus trabalha na vida do homem, onde ele vai transformar este homem. Então é o que nós chamamos de ordo salutis, né? Onde tem ali alguns passos, como por exemplo, Deus escolhe, Deus chama, Deus regenera, Deus converte
Deus justifica, Deus adota, Deus santifica, e em todas essas etapas existe a perseverança, que Deus dá na sua providência, a perseverança pelo seu Espírito Santo, a perseverança que a pessoa ela não venha a desviar, né? Desviar-se, sim, continuar nos caminhos de Deus, e até a morte. Quando ele morre, certo? Ele aguarda, então, o processo final, que é a glorificação, a ressurreição e glorificação, onde ali ele já está plenamente transformado. Mas então não é um processo, são etapas que acontecem na salvação do pecador. É exato. Isso. Reverendo Anderson, nessa perspectiva, o irmão pode complementar, que texto bíblico que poderíamos embasar essa ideia da ordem da salvação, da ordem salutus, né? Ou salutis, como alguns dizem. A primeira, o primeiro texto, nós podemos olhar aqui em Efésios, no capítulo 1, nós vemos aqui o apóstolo Paulo expondo a igreja e colocando a primeira etapa, ou as primeiras etapas, né? Que Deus havia escolhido um povo, né? Antes da fundação do mundo, e os havia predestinado, né? Para alcançarem essa salvação. Depois dessa predestinação, nós vemos aqui Deus adotando, né, o seu povo, em Efésios, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 5, predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito. Nós vemos aqui o desenvolvimento, até o versículo 14, dessa ação, eu vou dar esse nome, né, essa ação salvífica, de uma vez por todas. No entanto, completando, como muito bem disse reverendo Antônio aqui, no porvir, né? Permita-me voltar só um pouquinho aqui, né? Por exemplo, você está pregando um evangelho para uma pessoa, ela não... Você pregou durante 2 horas para ela não se converteu. Amanhã depois você voltou lá, pregou mais 2 horas, ela não se converteu. Né? Aí você deu um tempo de uns 2 dias, você voltou lá de novo, você pregou o evangelho e ela se converteu. Não parece ser um processo que ela foi passando, né? Parece que ela foi assim, parece aquela bateria que estava vazia, e aí abriu o estágio e ela sofreu aquela transformação. Parece, né? Parece. Mas ela não é. Não é. E nesse caso, e como ela seria assim? Vamos dar uma cavada um pouquinho nesse negócio aí. Vamos cavar. Então, o texto de Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. E, na verdade, há tempo para todas as coisas. E é interessante que o texto de Efésios, que o irmão bem colocou, ele... há um tempo em que Deus estabeleceu para quê? Para que aquela pessoa, se escolhida, fosse salva. Mas é o tempo que Deus estabeleceu, para que Deus determinou. Então não vai depender de quem prega, não vai depender depende do momento que Deus já estabeleceu. Mas vai depender exclusivamente do que Deus estabeleceu, ordenou ali antes dos tempos, para que naquele tempo devido acontecesse. Como ele mesmo fala, né? Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, na verdade, Deus ele estabeleceu o tempo. Ele estabeleceu o tempo para todas as coisas, inclusive para Jesus vir ao mundo, como Paulo fala. E é interessante... Na plenitude dos tempos. Ou seja, quando se completou tudo que era necessário, segundo aquilo que Deus estabeleceu, para que Cristo viesse ao mundo. E é interessante, né, porque quando nós pensamos nesse tempo de Deus, né, uma coisa que é muito clara, e o reverendo Anderson coloca isso, não depende de quem prega, não depende nem da pessoa em si, né, porque quem faz esta obra de chamamento é Deus. Sim, o versículo 10 do capítulo 1 de Efésios fala sobre isso, de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo,
na dispensação da plenitude dos tempos, tá vendo? Uhum. Todas as coisas, tanto as do céu como as da Terra. terra, percebe? Ou seja, há tudo determinado. Tudo Deus já estabeleceu no tempo que ele mesmo determinou. E é lindo de ver isso, porque, por exemplo, Romanos, acho que o reverendo Anderson citou Romanos aí ou não? Romanos 8? Não, Romanos 8, ainda 20, não. Romanos 8, ainda não, né? Mas Romanos 8, versos 29 e 30, diz assim, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso. Então, a gente percebe que essa ação e esta obra, ela é única e exclusiva de Deus. Perfeito. Ele predestina, ele chama, Uhum. ele justifica, Uhum. e ele glorifica. Aqui no texto, ele quando o reverendo Antônio falou aqui da ordem da salvação, por exemplo, nós não temos aqui no texto explícito a palavra regeneração, mas dentro dessas etapas, regeneração está aqui. Sim. Né? Aí sim. Ok. Então, assim, quando alguns trazem a seguinte ordem: vocação, a ideia da eleição, né? Aí Deus ele escolhe, ele predestina, e aí até, por exemplo, tem o chamado, né? Deus chama, nesse chamamento é onde Deus regenera. Isso. A fé é posterior a isso, porque Sim. Deus coloca a fé no coração. E aí é interessante entender, dentro dessa caminhada, dessas etapas, né? Porque alguns podem entender como processo, e nós já vimos que não é um processo. Não é. Nós temos que entender o estado do homem. Este homem que é chamado para ser regenerado, qual é o estado dele? O estado dele? Diante de Deus. Diante de Deus é de completa miséria, ou melhor, é de completa depravação. Ele está morto, estado, né? Está morto. Né? Eu gosto da expressão do apóstolo Paulo, morto nos seus delitos e pecados. Sim. E como que a gente pode definir essa morte espiritual? Ele tem alguma... O que significa estar morto espiritualmente? Morto espiritualmente significa que ele, na condição diante de Deus, ele está separado. Ou seja, ele não tem nenhum acesso a Deus por ele mesmo. Uhum. Então, ele está destinado à condenação eterna. Então, a morte significa separados eternamente com Deus. Agora, não quer dizer que essa pessoa esteja morta. Não, morta é espiritual, né? Biologicamente, ainda não. Não. Biologicamente, ainda não. Mas Porque, veja, porque a minha pergunta aí, reverendo Anderson, aí o irmão complementa, porque, não, imagina, eu estou morto, aí eu tenho, o que muitos dizem, né? Eu tenho livre arbítrio para escolher o que eu quero, para fazer o que eu quero, para agir, e eu digo se aceito, se não aceito, porque Deus me criou assim. Como que se relaciona esse discurso com esse estado de morte, reverendo Anderson? O estar morto é a ideia do camarada estar separado, né, como disse muito bem o reverendo Antônio, desse relacionamento espiritual com o Senhor. Ele está morto, separado, mas ele está vivo para uma vida de escravidão, né? Ele não vai conseguir preferir, desejar, querer coisas que sejam contrárias à sua própria natureza de escravatura, a gente pode dizer. Então ele está morto para esse tipo de relacionamento com Deus. E é interessante que o Wagner colocou, né? Algumas pessoas dizem assim, que o camarada tem o seu livre-arbítrio para dizer sim e não. Se ele diz sim para Deus, né? Um ponto para Deus. Se ele diz não, um ponto para o diabo. Quem que é o mais forte desses três? É o homem? Não. E um homem morto ainda, né? Claro que não. Essa é a ideia pelagiana aí do passado, mas
que vive, esse fantasma vive tentando aí os crentes, né, no presente. Mas o homem, ele está nesse ponto morto. E é interessante que nessas etapas, né, da salvação e não processo, que o homem, então, ele é regenerado, ele tem a sua nova vida na pessoa do Senhor. Então, assim, como que se dá isso? O que é regeneração? Eu começaria com um ponto seguinte, uma morte na morte. Como assim uma morte na morte? Ele já está morto, só que ele precisa morrer para o pecado. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele usa dessa analogia, dessa comparação do casamento. O homem no pecado, nesta velha natureza, ele está unido. Ele está unido a esse corpo, a esse senhorio de pecado. Então, para ele se unir a Cristo, é necessário que ele morra para o pecado, para que ele possa se unir à pessoa de Cristo. Então, ele morrendo para o pecado, ele é ressuscitado, ele é restaurado a intimidade com o Senhor, a uma nova vida. É chamado nas Escrituras como a primeira ressurreição. Né? Então, o homem sofre essa primeira ressurreição na regeneração. Então, ele é regenerado. Por quê? Porque ele ressuscita, porque primeiro ele morreu para o pecado. Agora ele tem uma nova vida para viver com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo usa aquela analogia que eu acabei de falar do casamento. Imagina, um cara não pode, né? Como a gente comentou aqui pelas baias do estúdio, né? O homem não pode se unir a uma outra mulher estando a primeira viva. Embora alguns façam isso. Mas é necessário que a primeira morra. Né? Não entenda mal que eu quero que a fulana morra, não, mas é necessário que a primeira morra e o cara entre no estado de viuvez, né? Para que ele possa se unir no novo matrimônio. O apóstolo Paulo usa dessa analogia, né? Muito bem. Então é necessário que ele morra para o pecado e ele venha renascer de novo. Ele sofra essa ressurreição para poder se unir misticamente a Cristo Jesus. Muito bem. E como que acontece, reverendo Antônio, essa regeneração? Como que a pessoa é despertada para essa regeneração? Qual é o meio que Deus usa para que essa regeneração aconteça? O meio que Deus usa para essa regeneração acontecer é o Evangelho. O próprio Cristo lhe diz a Nicodemos, né? Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, né? Ou seja, aquele que não é tocado, aquele que não é despertado pela ação do Espírito Santo de Deus por meio da ação do Evangelho, através do ouvir, como Paulo fala em Romanos 10, que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, da Escritura. Então, na verdade, essa regeneração vem através da pregação da palavra e do ouvir da palavra. Esse que ouve a palavra, pela fé, ele crê nessa palavra e através dessa fé na palavra, a própria palavra tem o poder de agir e regenerá-lo através da aplicação da palavra por meio do Espírito Santo de Deus. Joia, eu quero voltar nessa fala do reverendo Antônio, mas antes eu quero fazer um pequeno breakzinho aqui para dar boa noite para o pessoal aqui, né, mais uma vez. Ó, tá aí com a gente, já coloquei na tela, vou colocar de novo aí o Adriano Santana. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu sou o Adriano aqui da IPB de Guarulhos. Um abraço aí para o Adriano, IPB de Guarulhos. Conhece? Qual IPB de Guarulhos? Qual IPB de Guarulhos? A primeira, a terceira, a Betel, o reverendo Antônio conhece o pessoal aí. A quinta. Diga qual é a sua igreja aí, Adriano, para a gente. E está Isso. aqui, eu não posso deixar de fazer menção, a dona Sônia Maria Zanelato. É a mãe desse que vos fala. Mãe desse que vos fala. Isso aí. Daqui a pouquinho o Adriano comenta aí dizendo qual IPB ele é. Dona Sônia Maria Zanelato, lá de Chapecó, da igreja do reverendo
Sadiomar Pellicer. Ó, Ai, Chapecó, hein? Quem que é esse reverendo Sadiomar, rapaz? é meu Aí cunhado. tá tudo em família. Tá tudo em família o Tá negócio. explicado. Nepotismo é É. complicado, né? Ele ficou de zóio na minha irmã, rapaz. Ele lá, quando tava no Tá seminário, certo. dividiu. É isso aí. Aí. Tá certo. Mas, reverendo Antônio, vamos voltar aqui. Vamos lá. O irmão falou sobre regeneração. Uhum. E quando o irmão falou sobre regeneração, aí o irmão usou uma expressão aí, pela fé. Pela fé. Então, pela fé, o indivíduo crê. Isso. Agora, essa fé é causa ou efeito da regeneração? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, eu tenho fé, e por conta da fé que eu tenho, Deus transforma a minha vida e me dá uma nova vida em Cristo. Nessa perspectiva, esta fé seria a causa da regeneração, Sim. né? Biblicamente está correto? Existe isso? Eu tenho fé de mim mesmo? Como Não. é isso? A fé é dom de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala. Agora, que tipo de fé essa pessoa tem? Existem vários tipos de fé. Uhum. Por exemplo, eu tenho fé que amanhã vai fazer um dia bom, vai fazer sol. Está chovendo, né? Ou seja, eu acredito. É uma implicação, é algo dentro de mim que torce para que amanhã esteja sol ou espera que amanhã esteja sol. Eu tenho fé que o Corinthians vai ganhar do Flamengo na Copa do Brasil. Agora, Tenho fé. é Eu tenho engraçado. fé. Tem uns que têm fé demais, tem outros que têm fé de menos. Tenho fé que o Brasil vai ser hexacampeão. Isso não é fé, isso é super fé. O Isso é Corinthians ganhar do Flamengo é super fé. Não, porque os flamenguistas já estão falando aí que é só dar o título. Pode já. ganhar, sim, vai Diz que ganhar, vai ganhar. Muita Diz que é só dar o troféu, né? experiência. Ó, o Adriano, Vamos lá, o Adriano tá dizendo, é da igreja Jardim Tranquilidade do reverendo Ah, Eliseu. Jardim Tranquilidade. Bem, o reverendo Eliseu é meu sobrinho, tá? É Então mesmo? começou o nepotismo aí. Eita, nós. Aí, ó. Tá aí, tá tudo em casa hoje. Ele é filho do irmão da minha mãe, do reverendo Pedro Luiz Soares. O pai dele é pastor. Benção, da benção Vila de Maria. Deus. Um abraço pro reverendo Eliseu, Adriano. Deus Pastor- abençoe, Pastor viu? auxiliar da Vila Maria. Reverendo Eliseu e tal. Ah, ele é do Jardim Tranquilidade. Esse Jardim da Tranquilidade vive cantando aquele hino, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Mas esse é fantástico. Vamos voltar. Não liga ao não, assunto. Adriano, liga não. Isso Vamos aí. voltar ao assunto. Deixa eu cortar ele aí. Eu vou Vamos cortar voltar ao ele. assunto. Deixa só o reverendo Antônio falar. Ele só pode ser regenerado pela fé genuína ou a fé salvadora que Deus dá a ele, ou seja, que é dom de Deus. Só Uhum. isso. Então ele não pode ser salvo por uma suposta fé que ele tenha. Digo, a fé, uma fé subjetiva. Não, não é. É uma fé ativa, uma fé real, uma fé genuína que só Deus pode dar no coração dele, onde os olhos dele são abertos e através da pregação do evangelho, ele entende que ele é um pecador, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelo seu pecado e que sem Cristo ele está destinado ao inferno. É isso. Reverendo Anderson, então, nesse sentido, a fé não é causa, ela é efeito, ela é consequência da regeneração, é isso? Isso, é um presente, né? É uma dádiva de Deus, né? Certo. Efésios 2:8 diz lá, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus. É dom, é dádiva, né? O que é dádiva lá? É a graça, a salvação e a fé. Então, é pela fé que o indivíduo é potencializado por Deus a crer, ele é potencializado por Deus a dar a devolutiva, que a devolutiva é a conversão, né? Deus age em seu coração e agora, por fé, que não é dele, mas é de Deus, mediante a palavra, fortalecido, ele converte. O que é a ideia da conversão? É uma atitude dele em resposta à palavra. É uma atitude dele em resposta à ação regeneradora Agora, de Deus. essa resposta só acontece porque o Espírito Santo trabalha no coração dele. Sim, Sim. é o Deus. O próprio Deus, mediante que lhe dá essa condição.
que é a fé, por meio Então, da fé. isso tem uma implicação prática muito importante para nós que conhecemos a Cristo e talvez a implicação na pregação do Evangelho, né? Porque nós temos muito... As pessoas dizem, não sei como pregar, não sei como falar, o que eu falo. Então, assim, É isso aí. é óbvio que se Deus... O meio que Deus usa para a regeneração é a pregação da palavra, como o reverendo Antônio falou. Exato. Não quer dizer que Deus não possa fazer sem isso. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas o meio usado é a escritura, né? Olha, veja, é interessante. Quando o próprio livro de Atos diz, né, que existia o centurião Cornélio lá em Jope, né? Era um homem muito bom, todo mundo gostava dele, etc, 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 né? E ele era um homem que temia Deus. Mas o que o Espírito Santo fez? Pedro, vem aqui. Prega. Levou ele para Jope para que Cornélio pudesse ouvir o evangelho e ali ele pudesse então ser regenerado. Olha que interessante. Então, o meio que Deus usa para a regeneração é a pregação da palavra. Sim. Né? É o uso por meio da palavra. Exato. Deus vai transformar os corações. Exato. E ele estabelece isso. Quando eu coloco aqui, se Deus quiser transformar a vida de alguém sem a palavra, ele é poderoso para fazê-lo. Ele é livre. Ele é livre para fazê-lo. Mas ele próprio institui, estabelecendo que o meio para a regeneração é a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Então, é importante a gente entender a implicação disso. Que quando nós abrimos a nossa boca para compartilhar o evangelho, para pregar o evangelho, esta ação é ali resultado da palavra de Deus na nossa vida, e aquilo que Deus quer que a gente faça é que a gente pregue essa palavra e ele, através da ação do Espírito Santo, aplicará a palavra aos corações. Então, o indivíduo é ateu, ele não tem fé. É óbvio que nós... E aí, veja, não estou querendo aqui ser simplista ou minimizar o estudo da palavra, você entender as diversas e várias cosmovisões que existem, mas eu posso entrar num debate longo sobre as variadas cosmovisões, mas se Deus não abrir os olhos e não abrir o coração do indivíduo, ele não vai crer. Não vai crer. Não. Então, assim, entendam bem, irmãos, eu entendo que nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé, e a palavra de Deus nos diz isso. Entretanto, porém, nós temos que compreender que quem transforma, quem coloca fé no coração de uma pessoa para crer é Deus, através da ação do Espírito Santo. Exatamente. Então, isso não anula o fato de nós termos que nos preparar para dar razão da nossa fé. Então, por exemplo, se nós estamos aí na academia, por exemplo, né, quem está aí nas faculdades e tudo mais, e você vai lidar com pessoas mais analíticas, que precisam mais do uso da filosofia, da lógica. Eu assisti recentemente um filme que é uma série, né? Ele está no 4º filme, agora é o próximo capítulo, diz o filme. Deus não está morto, o próximo capítulo. Fala lá sobre o homeschool, sobre situações, inclusive, baseadas... o filme não é fato real, mas o filme ele foi baseado em processos que norte-americanos sofreram nos Estados Unidos, do cerceamento da liberdade mesmo, né? Então, foi muito interessante ver esse filme, mas numa altura do filme, né, o ator principal lá, que é o pastor, um colega diz assim, olha, quem vai falar por você não é você com a sua lógica e seu argumento para convencer as pessoas, é o Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Então, na pregação da palavra, é o Espírito Santo que nos usa.
Sim. e vai tocar, assim, eu posso fazer por exemplo, eu me lembro, né, eu fiz a clínica do evangelismo explosivo, né, o Evangelho em Sua Mão, Reverendo legal. Jorge, né, lembra? Eu fiz a clínica lá com o Muito John, bom. e é um método muito interessante você conhecer, né, tem as 2 perguntas de diagnóstico, né, e a primeira pergunta lá, olha, você já chegou num ponto espiritual da sua vida, que você pensasse, né, aí na sua vida, se você morrer hoje, para onde é que você iria? Né? Até eles mudaram, né, o negócio do céu, você iria para o céu, né? Tem muita gente que não crê em céu, para onde é que você iria? E a pessoa, e tal, e aí, ok, aí vem a segunda pergunta, né? Então vai falar de céu e tal, aí depois você vem e apresenta o evangelho. Então você pode se preparar com métodos, enfim. Outros não gostam muito desses métodos, expõem o evangelho, né? Uns dizem assim, eu fiz o plano da salvação com a pessoa, né? Então, assim, independente da maneira como você vai fazer, tem que pregar o evangelho. Pregar que Cristo morreu, e uma coisa importante, né? Algumas pessoas acham que, não, tem aquela expressão, eu não me lembro agora se é de São Francisco de Assis, não lembro quem que. Aquela expressão assim, olha, prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Mas isso aí é complicado, né? Isso é uma mentira terrível. Exatamente. Por quê? Porque se o evangelho é por algo que eu faço, ok. Mas o evangelho não é por algo que eu faço, é por aquilo que Cristo fez. Então, eu tenho que pregar. Anunciar a boa notícia. Não, e aí, veja, para as pessoas serem regeneradas, é necessário pregação. É necessário anunciar o evangelho. Boa notícia. Né? Boa notícia. E a boa notícia é sobre quem? Sobre Cristo. Então, não é o meu testemunho que salva as pessoas. Não. Hoje, infelizmente, irmãos, o que eu tenho percebido é que a igreja hoje ela tem entrado numa zona de conforto, achando que ter bom testemunho vai impactar a vida das pessoas. Não. Pelo meu exemplo, as pessoas são salvas. Se você, e eu convido depois os ouvintes, os nossos irmãos que estão nos assistindo também, a ler depois o primeiro capítulo da Epístola de Pedro, fala exatamente disso. Que Deus, Ele nos escolheu, que Deus, Ele nos salvou, que Deus, Ele nos faz perseverar, mas por meio de quê? Por meio de quê? E aí ele diz nesse capítulo, por meio do qual ele alcança o pecador através da pregação da sua palavra, onde ele levantou homens, inspirou estes homens com o seu Santo Espírito para escrever aquilo que os homens deveriam saber a respeito de Deus, a respeito de que o homem fez, a respeito de que o homem é e a respeito do que Deus fez a este homem pecador por meio de Cristo. Está aqui. Ou seja, então é a respeito deste evangelho que a igreja deve anunciar. Não é de boas obras. A igreja não nasce para fazer caridade. A igreja ela existe para pregar o evangelho. E as boas é uma consequência exatamente de uma fé nesse Cristo. As boas obras são consequência disso. Nós fomos preparados para andar nelas. Não é a condição sine qua non da igreja, da existência da igreja, de maneira alguma. A missão da igreja é pregar o evangelho. Tá certo? Ou seja, não tem essa questão de você ficar aí, não, eu vou mostrar como é que eu sou, porque isso é uma visão extremamente que eram os gnósticos da época, do qual João, Pedro, os apóstolos viviam. Eles diziam, você quer conhecer Deus? Olha para mim. Pedro, João também, Você quer conhecer Deus? Vá à palavra. Exatamente. Você quer conhecer quem é Deus? Vá à palavra. Você quer conhecer o que Deus fez para o pecador? Vá à palavra. Ou seja, não é olhando para Pedro, nem para João, nem para apóstolo nenhum. É para a palavra. Né? Ok, meus irmãos. Reverendo, quer comentar alguma coisa, Reverendo Anderson? Não, imagina. Vocês já falaram tudo, já. Então tá certo. Isso aqui é dotado. Meus queridos, hoje o nosso tempo aqui já está indo. Nós, infelizmente, tivemos aí no começo, né, da nossa transmissão alguns problemas técnicos, graças a Deus, sobrenaturalmente resolvidos, porque nós não fizemos nada, né? Foi uma coisa regenerada. Rapaz, aí eu tenho exposto
Efésios aqui na igreja e eu estou lá expondo ali sobre Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20. Então eu já tenho, vou para a quarta exposição só nesses capítulos. E lá nas primeiras eu falei assim, irmãos, fica tranquilo que o diabo não quer estourar a corda de guitarra na igreja, o diabo não quer dar problema na mesa de som aqui da nossa transmissão, ele quer uma coisa muito mais séria, Ele quer te matar, roubar e destruir tudo que você tem. Né? Ele é astuto, ele quer fazer isso. Então, de fato, eu brinquei aqui, né, sobrenaturalmente, porque não fez nada, não estava funcionando nada, acabou... Voltou. Então, é bênção de Deus. Então, queridos, muito obrigado você que esteve conosco, você que vai assistir isso depois. Depois nós vamos editar, vamos cortar o comecinho lá da nossa transmissão, porque foi complicado ali. E vamos deixar lá no YouTube editado esse vídeo, tá bom? Reverendo Antônio, Reverendo Anderson, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Deus os abençoe. Pela oportunidade, viu? Obrigado. Semana que vem estaremos aqui novamente. E aí, se Deus quiser, sem problemas técnicos, voltaremos. Aí vamos falar sobre conversão na semana que vem, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Tenha uma excelente noite. E você pode visitar aqui a Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, nosso culto aos domingos, às 9 horas da manhã, depois da Escola Bíblica Dominical, na rua Raul Pompeia 447. Também temos Reverendo Anderson lá na Luz. Culto, que horário? Rua Prates 399, às 9 da manhã. Depois nós temos às 10, 10h10, 10h15, 10h20 ali, a nossa escola dominical. Antes da escola dominical, nós temos um delicioso café da manhã, que você é nosso convidado a estar conosco. Depois nós temos nossa escola dominical, maravilhosa, né? Supimpa, você é nosso convidado. E lá na Vila Paiva, Reverendo Antônio? Na Vila Paiva, na Rua Maria Cândida, 196, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto matutino, dominical, e às 10h45 nós temos nosso estudo bíblico, ainda não escola dominical, mas estudo bíblico. Mas antes, às 10h30 temos nosso cafezinho também. Rapaz, lá, tem que começar a fazer café aqui também. Rapaz, nosso cafezinho. E às 10h45, nosso estudo bíblico. Muito bem, essas são as nossas plantações. Reverendo Anderson, responsável pela plantação de uma nova igreja ali na região da Luz, e na Zona Norte, Reverendo Antônio também, essas duas plantações aqui da nossa igreja. Amém. Lembro a você que nós também participamos da plantação de uma igreja em São Luís do Maranhão, Reverendo Davi Luna, da igreja Doulos, nós estamos lá apoiando esse trabalho, e também, além disso, apoiamos aqui o Reverendo Gerson, que está no Senegal, Reverendo Henrique Machado, que está em Moçambique, e o Reverendo Vladimir, que trabalha no Oriente Médio. Então, ore pelos nossos missionários, pelo trabalho evangelístico e também para que o Senhor nos abençoe aqui no nosso bairro, proclamando o Evangelho. Amém. Um grande abraço a você, Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.